Fala galera no caminho, graça e paz, finalmente voltamos. Voltamos e agora é pra valer. Agora é para valer, com muita alegria, agora estamos aqui nós dois, eu, Danilo, com meu amigo, padrinho, compadre, Lucas, é nóis. diga aí, Isso aí, galera, estamos de volta e agora vamos pegar muito firme, que estamos já adaptados ao a novo nova, a casamento, nova o novo rotina, bebê e agora vamos pra cima sim, e a gente espera muito estar em comunhão com vocês para a gente criar cada vez mais essa comunidade de amor que a gente já tem desde muito tempo, mas que cada vez mais o Senhor tem suscitado no nosso coração querer estar juntos com vocês, seja de forma virtual, seja de forma presencial. sim. E é com muita alegria que a gente vai falar de um tema que a gente tem conversado faz um tempinho, né? E vira e mexe, qual tema a gente coloca, cara? Qual tema a gente começa abordando e como falar, tudo mais. E o mais interessante aqui que eu acho que vai ser mais fruto da nossa oração do que uma preparação em si, Uhum. porque a gente tem se sentido incomodado, de certa forma, com esse tema, que vocês já estão vendo, aliás, né? Mas é que vai fazer muito sentido para nós, para nossa comunidade e principalmente também para nossa saúde mental, né? Amém. E só para a gente dar início aqui, que vocês já estão vendo aí, que vai ser a importância da comunidade no avivamento, né? A gente, como o nosso papel de maneira efetiva, como a gente pode auxiliar a comunidade nesse avivamento, tanto na rede de casais, rede mista, rede juvenil, rede jovem, igreja como todo, nossa paróquia, mas a gente quer realmente colocar esse tema aqui de forma concreta para mexer e abalar com as nossas estruturas. Antes de iniciarmos aqui, né, Lucas, a gente até comentou, vamos pedir, né, o Espírito Santo esse auxílio para que não seja de maneira superficial a nossa fala, mas que abale as estruturas, principalmente do nosso interior, né, parta de dentro para fora. Amém. É isso mesmo, galera. Então vamos lá começar a falar um pouco, né, o que que é avivamento. E na verdade eu queria só introduzir o primeiro ponto, que é o quê? O Boa, que não é avivamento, né? Só boa. para a gente mapear um pouco aí, o que que não é avivamento a princípio. Às vezes essa palavra avivamento fica muito batida no meio mais carismático pentecostal, né? Tanto dentro Não. da igreja, da nossa igreja católica, quanto dos meios protestantes, esse nome avivamento ou reavivamento, né? Então, antes de vocês católicos nos chamarem de hereges, Tá maluco? não é nada de heresia. É um termo, na verdade, bíblico, né? No livro de Oséias está escrito lá: Aviva, Senhor, a tua obra durante os séculos. Então, avivamento é uma palavra bíblica, é uma Uhum, palavra que está na Bíblia e na tradição da igreja, nesse sentido de despertamento espiritual, uhum, despertamento da alma, né? E o termo avivamento é exatamente o remédio para o oposto do avivamento, que é o quê? A morte espiritual, uhum. né? E morte espiritual tem a ver com morte das emoções também. Como somos psicólogos, a gente sempre vai puxar um pouco da sardinha para o lado psicológico. Muito dos sintomas que a gente percebe, às vezes, no nosso meio das células, ou até nos nossos consultórios, às vezes, muitas vezes, na verdade, tem a ver com questões de avivamento que precisa acontecer, né? Então, o que não é avivamento? Primeiro, só gritaria dentro da igreja Uhum. é avivamento? Não. Às vezes, uma oração gritada não tem nada de avivamento. Mas, às vezes, a oração gritada vai ter avivamento, porque a Bíblia também diz que com vários salmos, na verdade, falam isso, com muita força nos meus pulmões eu gritei ao Senhor. Tem muitos salmos que falam isso, né? Com júbilo. Com júbilo, com expressões de louvor, com expressões. O povo judeu é muito assim, né? Muito expressivo. Né? Você vê, se você colocar até hoje no YouTube, você vai ver judeus orando com muita veemência, né? Uhum. E não só na tradição judaica, como na nossa tradição católica também, a gente vai ver muitos santos. São Francisco de Assis, tem vários relatos em que ele orava nas igrejas, na capela dele lá, Uhum. com muitas expressões físicas, expressões de dança, expressões, né, verbais altas. Então, Sim. assim, orar gritando é avivamento? Não. Mas o avivamento também produz certas orações de clamor que também tem base na palavra de Deus, né? Sim. Outra coisa que não é avivamento é eu ficar julgando as pessoas, né? Tem gente que começa a entrar na igreja e acha que começa a entrar num movimento
espiritual e começa a ficar julgando todo mundo. Ah, eu sou mais avivado que você, né? Eu sou o quente, você é o frio. Isso também não é avivamento, né, gente? Então, mais uma introdução só para mapear aí o que não é avivamento, né? Então vamos lá, o que que é avivamento? Primeiro eu quero perguntar para você, né, quais foram as experiências que você já teve de avivamento pessoal, Uhum. né, de oração, de intimidade com Deus, né, desde da sua conversão inicial? Sim, eu acho que parte do princípio, é claro que é um relato muito pessoal que eu estou falando, cada um vive de forma muito íntima aquilo com o próprio Deus, né? Mas quando me constrangia por dentro, sabe? Nossa, quando falava assim que o Espírito Santo é como se falasse de forma muito concreta o consentimento daquilo que eu tinha que realizar no meu dia a dia. Claro, obviamente, largar o pecado mortal, isso é um fato, mas a dedicação para orar, a intimidade para pedir o Espírito Santo, mas quando aquilo gerava um constrangimento, no sentido assim, sinto uma certa vergonha, mas ao mesmo tempo é isso que eu quero para sempre, porque mexe muito com a estrutura, sabe? É uma coisa como se estivesse quebrando a mim por dentro, para que Deus externalizasse o melhor de mim, Amém. mesmo sabendo que o que vem de bom é Cristo e o que vem de mal é só eu mesmo, Exato. só eu não colaborando, né? Mas eu acredito que esse avivamento parte do princípio também, quando é nesse quesito da comunidade, é que se a unção e a moção é uma só. Porque não existe uma moção para você, uma moção para mim. Não, a moção é uma só Uhum. para o reino de Deus. Sim, O avivamento é um só para o reino de Deus. É para a glória dele. Não é para a nossa glória humana. sim. Não é da maneira que a gente quiser e fizer no nosso dia a dia, né? Claro, cada um tem a oração pessoal. Eu tenho minha oração pessoal, o Lucas também. Mas eu acredito piamente assim que quando mexe com a estrutura interna e a moção é uma só, né, Uhum. me eleva. Porque daí a pessoa vai vendo e fala, caramba, caraca, ele tem uma coisa meio que diferente ali, né? Uhum. A gente fala muito sobre essa questão da amizade, né? Uhum. De aproximar a pessoa de Cristo com o nosso linguajar, o discipulado, que é ser e fazer discípulo. Nossa comunidade tem esse lema e a gente parte muito desse princípio. Quando mexe por dentro da nossa estrutura e a gente vai um pouco mais além. Amém, é isso mesmo. Esse tema do avivamento para mim é um tema muito caro. Faz mais de 10, na verdade, quase 20 anos, eu tô ficando velho, né? Quando você fala 10 anos, fala, não, é mais. Faz mais de 20 anos que eu oro, que eu estudo, que eu leio, tanto os avivamentos que foram acontecendo na história da humanidade, quanto os avivamentos que foram acontecendo aqui nas nossas regiões aqui, né? É, tem muitas comunidades, tem muito... O Padre Jonas, né, que trouxe um Uhum. dos maiores avivamentos aqui para o nosso Brasil e aqui para o Vale do Pro Paraíba, Vale, né? né? Real. E quem viveu ali os anos 90 sabe, né? Eu era pequeno, mas eu já tenho lembranças ainda de profecias lançadas pelo Padre Jonas e tudo. E uma das coisas que eu gosto sempre de destacar quando eu vou falar sobre avivamento é exatamente o que você falou na prática. Por isso que eu senti de perguntar de Uhum. fazer essa pergunta. Que o primeiro sinal do avivamento é um quebrantamento do coração, Uhum. sabe? Toda vez que o Espírito Santo vem sobre alguém, ele primeiro ele revela os pecados daquela pessoa. E ele não revela nesse sentido acusativo, Isso. religiosamente farisaico, que é, ah, você pecou. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo é igual aqui, a gente tem umas luzes aqui e a gente consegue enxergar com clareza se tem alguma sujeira na mesa. Uhum. É isso que o Espírito Santo faz com a nossa consciência. Ele acende os holofotes sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e você consegue enxergar com clareza. Olha, aqui tem uma sujeira, aqui tem um pelo, aqui tem um pó. E é isso que o Espírito Santo. Uma das primeiras ações que acontece no avivamento é isso. Ele acende a nossa consciência, ele acende o nosso coração. E aí você começa a enxergar um monte de pecado. É. Né? Você começa. Eu lembro, cara, quando eu tive a minha primeira experiência com batismo no Espírito Santo, com o avivamento na minha vida, palavras assim, às vezes umas pequenas gírias que eu falava assim, eu falava, nossa, eu estou ofendendo a presença do Espírito Santo, né? E por que que eu senti de partilhar com vocês nessa... Por que a gente está sentindo de partilhar com vocês essa questão do avivamento hoje? Porque a gente percebe que o mundo entrou no nosso meio, Uhum. né? Eu falando às vezes até por mim mesmo, às vezes
Instagram, as coisas, a gente deixa algumas coisas entrar no nosso coração e na nossa vida que não combina com a nossa realidade cristã. Ao invés da gente catequizar, a gente deixa ser catequizado pelo Exato. mundo, né? O mundo está Estudante. nos catequizando, Sim, né? O sim. mundo está nos dobrando aos poucos e a gente não está percebendo, cara, que às vezes não tem diferença entre quem é crente, quem é cristão, quem é crente no sentido de crer em Deus, Uhum. com a pessoa do mundo, né? Então, eu acredito muito, gente, que a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, nesse tempo, vai passar por um grande avivamento, Uhum. né? Para a gente Amém. viver essa grande espiritualidade, né? Amém. Uma coisa que eu gostaria de complementar em relação ao Espírito Santo é que você deixou bem claro, né? Tem o quebrantamento ali e ele não acusa ao apontar o dedo para os nossos pecados, mas ele aponta a direção para onde a gente deve melhorar e seguir. Exato. Eu acho que essa é a direção mais assertiva, se a gente pode dizer assim. Sim. E antes de vir para cá, né? Você até me ligou, ô cara, onde você tá? Já tô aqui na frente. Eu tava escutando uma formação. Aí a pessoa falava o seguinte, mais ou menos assim: para que a gente ganhe força física, e a gente fala muito nos consultórios nossos de que é a força física, fazer academia, algum exercício físico, né? Fala o óbvio, né? Se mover, Uhum. se cuidar da saúde do corpo mesmo. E quando o nosso corpo ele é atingido, de certa forma assim, sofre dano, bate nele, cria ali o músculo, ele fica mais forte. O osso Uhum. que não se movimenta, ele enfraquece, Uhum. né? Tá muito bem claro assim Enferruja, que né? depois de certa idade, né? Tem até um paciente que ele é um personal e ele fala, depois de certa idade, é difícil ganhar Uhum. músculo, né? Força física. Sim, Na verdade, a gente vai perdendo essa massa magra. exato. Então a gente muitas vezes precisa desse contato também com a musculação, com jiu-jitsu, com outra atividade que de impacto de certa forma, para que a gente tenha esse músculo. E o coração é praticamente a mesma coisa. Ele também precisa muitas vezes apanhar para ganhar força, para amadurecer. Uhum. E esse apanhar não é no sentido masoquista. Uhum. Eu penso assim, quando o Espírito Santo vem atingir o nosso coração e quebranta ele ali, é para a gente amadurecer, não ficar na mesquinharia, não ficar no nosso pecado, não ficar se vitimizando. Uhum. Ah, mas tem fulano lá que é assim também. Meu querido, Uhum. vamos olhar para si primeiro, né? Vamos falar, não, é eu primeiro. É eu que preciso ouvir, né? Quem nunca escutou uma pregação do Padre Léo, Padre Jonas, Padre Paulo Ricardo, Padre Luiz Fernando e pensou, caramba, fulano deveria estar aqui escutando Uhum. isso. Exatamente. Mas na verdade é a gente que precisava para mudar primeiro o nosso coração. Uhum. É um fato, cara. Quando a gente pensa assim no outro, é claro, tem a intenção boa, né? Ah, eu Sim, quero que o outro melhore, quero que o sim. outro se converta. Óbvio que a gente quer isso, né? Mas primeiro é a gente. A gente mostra com o exemplo. A gente até falou na célula, fica uma linha tênue, né? De eu preciso mostrar com um exemplo de vida, mas se necessário também use palavras. Uhum. Mas o Espírito Santo ele vai movendo tudo isso. Sim. Mas primeiro sempre vai ser um quebrantamento nosso, de reconhecer as nossas misérias, né? Mas antes da gente dar continuidade, por que a gente está com a palavra de Deus aqui? Para ler. Para ler. Eu gostaria que você aí, na sua casa, onde você estiver, né? Não sei, abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 8. Então a nosso querido produção vai colocar aí o versículo que diz assim: Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças Graças a a Deus. Deus. Cara, já está muito Forte. bem claro, né? E eu gostaria até de frisar aqui a força. Vocês receberão, nós receberemos, né? Uma força. É o impacto. Uhum. Essa força não só física, mas mental e com um combo infinito de glória em glória em glória, porque a glória de Deus só aumenta a força do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse é o avivamento que a gente precisa. E uma coisa que você comentou antes da gente iniciar aqui: quantos de nós, casais no caso, e jovens,
para com seus pais, os pais para com seus filhos, têm vergonha de rezar um pelos outros, né? Sim. Não é? Uhum. A gente tava conversando, né, que às vezes o diabo mesmo, fala rasgado, né? É. Ele vai colocando no nosso coração que às vezes é bobeira você orar pela sua esposa, colocar a mão na cabeça dela, às vezes é bobeira você orar pelos seus filhos, botar a mão neles e falar Deus abençoe, Uhum. ou rezar o terço junto em família, é bobeira. Ah, já vou na missa domingo, então é bobeira. Às vezes até pra gente, cara, a gente que já é macaco velho de caminhada aí, que já tem 300 anos. Ah, porque quando eu era adolescente eu ia no grupo de ação, eu era fervoroso, e aí com o passar do tempo eu fui esfriando, fui esfriando, fui esfriando e me tornei só uma... Vou até na célula, vou tudo, mas só para cumprir tabela. Uhum. E o avivamento, ele vem justamente para chacoalhar a gente nesse sentido mesmo que o Danilo está falando. Que é o quê? Não, cara. Quantas vezes se você teve experiências com Deus na sua, né, juventude, você não se trancava no seu quarto ou ia para as capelas do sacrário e não ficava lá, né? E às vezes ficava lá sem falar nada, ficava em silêncio, né? E quantas vezes você não teve comunhão com Deus ali? Quantas vezes você não teve intimidade com Deus ali, que você não chorou ali na presença do Senhor, que você não tirou uma palavra, que Deus não direcionou sua vida, e que você olhava para Jesus e falava, nossa, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, sabe? Eu acho que esse vídeo de hoje, esse podcast de hoje é para te chacoalhar, cara, para voltar ao primeiro amor, assim como a palavra de Deus diz em Apocalipse, no Isso. capítulo 3. Jesus vira para a comunidade de Éfeso e fala assim, eu tenho para vocês que vocês perderam o seu primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor, né? E hoje Jesus quer falar isso para nós, cara. Nós estamos nos afastando do nosso primeiro amor. E o que tem a ver isso com saúde mental e comunidade? Cara, tem tudo a ver, porque às vezes, sem o avivamento, sem a presença do Espírito Santo avivando os nossos corações, as nossas comunidades elas são frias. Eu não estou falando daqui, né? Como diz o Padre Rinaldo, é de Caçapava para lá. Mentira, o povo de Caçapava. A gente ama o povo de Caçapava. Mas às vezes não, com certeza, sem o avivamento, a sua célula vai te machucar. Sem o avivamento, sem o Espírito Santo possuindo, que às vezes essa palavra a gente usa mais para possessão demoníaca, Uhum. mas a palavra de Deus, em vários versículos, no original, diz que o Espírito Santo veio e possuiu tal profeta, tal apóstolo. E tomar posse Ele mesmo toma daquilo, né? posse, o Tem um Espírito bom Santo, ele sentido toma nisso. posse, só que ele toma posse com a nossa total abertura, Uhum. né? Então, o Espírito Santo, quando ele nos possui, quando ele nos apodera, eu posso até ferir o Danilo. Só que eu vou, se eu estou em comunhão com o Espírito Santo, eu vou falar, putz, eu feri o Danilo. Eu vou pedir perdão. E eu vou falar, mano, eu te amo, desculpa, me perdoa. E a gente vai orar e a gente vai ficar de boa. Por quê? Porque a gente está conduzido pelo Espírito. Mas sem esse avivamento, sem essa luz de consciência, eu vou ferir o Danilo. Eu nem percebo que eu feri o Danilo. O Danilo vai ficar muito magoado comigo. Ele vai chegar na casa deles e vai ferir a Bia. E a Bia vai ficar injuriada e vai ferir não sei quem. E aí a gente vai se tornando comunidades doentes. Exato. Comunidades que fazem fofoca. Ao invés de eu virar pro Danilo, ou o Danilo virar pra mim e Uhum. falar assim, pô, mano, você me feriu aqui. E eu peguei mal com você. Cara, vamos conversar, vamos sentar, desculpa, vamos... Né? Porque aí vem entre as várias virtudes, né? A virtude da humildade, tudo. É que é mais fácil fazer a fofoca do que pedir perdão, né? É Exato. muito isso, cara. Vocês estão vendo como que o avivamento é necessário para uma comunidade curada? Exato. Né? O avivamento é necessário para uma vida equilibrada emocionalmente falando. Uhum. Sem esse avivamento, a gente só se torna uma religião vazia que fere as pessoas. Então a gente precisa urgentemente buscar esse avivamento, buscar a presença do Espírito Santo com mais força, cara, com mais poder. Uhum. Agora, até compartilhando sobre isso e complementando cada vez mais, o avivamento dentro também da saúde mental tem o poder de nos ajudar a ser menos estressados, Ah, é isso mesmo. menos vaidosos, menos egoístas, e com menos ansiedade também, né? A gente tem um certo equilíbrio diante das situações. O mundo pode estar caindo, desmoronando. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que Cristo está no barco. Ele não deixa o barco, mesmo que ele pareça que ele esteja dormindo, como tem na passagem. Mas por que vocês estão assustados?
Por que a gente fica assustado? Eu estou no barco, né? Eu conduzo tudo isso. O que nos falta muitas vezes, né? E o Padre Jonas falava muito disso, né? Quem não adorar não vai aguentar. E a fé também, quando ela desmorona, a gente deixa de crer. Crer nas coisas de Deus. Crer na Eucaristia. Crer na palavra. Crer na adoração. Crer no silêncio. Crer na gritaria. Crer na comunhão. Crer no casamento, né? Quantas casais em célula estão machucados e feridos porque o marido fez tal coisa ou a esposa fez tal coisa? Gente, a gente não é passível de erro. Uhum. A gente sabe muito bem disso. A gente não tem que ficar se auto-intitulando, deixa eu fazer minha culpa e a falsa humildade. Todos nós já somos pecadores, beleza. Assuma e volte. Meio que assim, se o Espírito Santo está falando, cara, eu preciso voltar, mas eu não sei o que falar para Cristo, eu não sei o que falar na confissão. É isso, esse já é o começo. Exato. Já é o começo. Padre, eu não sei o que falar na confissão. Eu nem acredito que o Senhor está na pessoa de Cristo para perdoar. Já é o começo. Já é o começo. Para a gente retomar a vida espiritual, para a comunidade ter essa importância no avivamento, a gente precisa ser uma coisa que você bem falou, cara, uma comunidade também curada. Porque assim, quem é curado ajuda a curar, né? Agora, se a gente é ferido, a gente vai levar para outras pessoas. E isso fica uma cadeia, né? Que nem Sim, você comentou. sim, sim, sim. Então, para a gente ir caminhando para o final, eu quero deixar algumas perguntas aqui para a gente refletir, né? Eu estou caminhando no avivamento ou não? Diante de tudo isso que a gente conversou, né? Eu acredito sim que a gente ainda vai trazer outros temas relacionados ao avivamento aqui nesse podcast, que esse é um podcast que a galera está conhecendo a gente mais como os psicólogos, né? Mas antes da gente ser psicólogo, a gente já buscava Deus muito antes, né? Eu conheço o Danilo antes de ser psicólogo, ele Sim. também. E já desde antes a gente sempre buscou a presença do Espírito Santo e a gente teve Amém. muitas experiências com o avivamento do Senhor. Então, você tá ou não tá no avivamento? Você está caminhando em direção a esse avivamento pessoal e um avivamento de comunidade ou não? Então, assim, alguns outros sinais para a gente saber se a gente está no avivamento ou não. Minha vida de oração, como tá? Estou orando bastante? Estou orando bem? Quando eu dobro meu joelho para orar, eu não estou falando de sentimentalismo barato, gente. Não é isso. Eu sei que às vezes os movimentos neopentecostais por aí falam assim: se você está sentindo a presença de Deus é porque você é santo, você é bom. Não é sobre isso. Mas uma pessoa que está no avivamento, um santo, que os santos, todos os santos da Igreja Católica, eles viveram avivamentos. Avivamentos pessoais e comunitários, avivamentos pessoais Uhum. e globais, né, às vezes, né? Então, a vida de oração é a primeira, né? Como que está a minha vida de oração? Estou orando bem, né? Estou me dedicando, estou tendo experiências com Deus, estou ouvindo a voz de Deus ou não? Né? Segunda pergunta, estou fazendo penitências? Estou fazendo jejum? Estou conseguindo fazer ou não consigo? Uhum. Né? São alguns sintomas. Se eu não estou orando bem, não estou conseguindo fazer jejum nem penitência, alguns sintomas aí de que eu estou com uma doença espiritual, ou com várias doenças Uhum. espirituais. Uhum. Né? Como o livro do Padre Paulo lá, Sim. maravilhoso aquele livro, a gente sempre recomenda. Talvez as minhas doenças espirituais, as nossas doenças espirituais em comunidade, estão sendo esses grandes sintomas de que não estamos vivendo e nem estamos na direção do avivamento. Né? Outra pergunta, estou evangelizando? O Padre Fernando vive batendo nessa tecla. E Uhum. aí, quem são os seus óicos? Quem são os Exato. nossos óicos? Se nós não estamos evangelizando, se nós não estamos sendo testemunhas, é porque nós estamos doentes espirituais e nós precisamos de avivamento. Uhum. Então, gente, em primeiro lugar, eu quero me convocar através da voz do Espírito e a gente quer Amém. convocar você também que está vendo esse vídeo. Vamos buscar junto esse avivamento. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, vamos jejuar. Faça uma pequena penitência essa semana e vai crescendo, vai aumentando as penitências. Não no sentido neurótico de você ficar se torturando, mas no sentido de matar a carne, de buscar a presença de Isso. Deus. Ordena, né? Fazer Exato, isso exato. tá muito mais além de fazer por fazer, penitência, jejum, oração. Isso ordena os nossos afetos. E a gente fala muito sobre emoções dentro do consultório, Sim. então faz totalmente sentido. Quando a gente deixa de fazer algo, também está ordenando aquilo que a gente está mais manchado, de certa forma, né? Então também ajuda a ordenar os nossos afetos.
ordenar nossas emoções, ordenar os nossos pensamentos. Que uma coisa que eu falo a rodo, assim, no consultório é que os pensamentos, eles não podem dominar o nosso comportamento. Muito pelo contrário, a gente tem a inteligência e a vontade e o plus, o Espírito Santo, para nos ajudar a vivenciar de maneira muito concreta a evangelização e esse avivamento no dia a dia. Amém. Então, acho que por hoje fica essa convocação. Convocação para a sua família, convocação para a sua célula, convocação para a sua comunidade, para a sua área, para o seu bairro, para a sua rua, condomínio, prédio, da gente ter esse coração quebrantado por Deus, né? De rezar mais, é claro, mexe com a nossa estrutura. Primeiro é sempre pra gente, né? E que mexa também com a sua, né? Amém. Isso aí, galera. Isso aí. Estamos terminando mais um podcast. Estamos terminando. E fique com a gente aí, curta, por favor, compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir, alguém da sua célula, alguém da sua família que queira conhecer também a comunidade. Como sabem, somos psicólogos, também vai estar aqui na descrição nosso contato e tudo mais. E fica aí com a gente no caminho com Deus.